Oi, gente! Muito boa noite, bom início de noite para você que está em casa. E hoje o programa tá daquele jeito, o programa tá muito bom. Essa é uma bancada especial, é a bancada do sorriso do Gazeta Esportiva, o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Olha, galera! Nosso repórter, José Paes. Tamo junto. O programa tá fervendo. No Corinthians, a grande expectativa é de esvaziar o departamento médico. Muito bom. E o São Paulo, hein? Conseguiu a liberação das análises do VAR do clássico contra o Palmeiras. A gente vai comentar tudo aqui. E tem ainda o Verdão com o risco de perder o atacante Vitor Roque por suspensão. Claro que a gente vai falar também de Libertadores Feminina e dos jogos de ontem do Brasileirão. Nem pense em sair do sofá. A gente volta daqui a pouquinho, mas antes tem dicas. Quem será que não pode faltar no troféu Mesa Redonda desse ano, hein? A nossa equipe de reportagem saiu por aí perguntando para o público. Vamos conferir a resposta? Na minha opinião, quem deve ganhar esse troféu será o Arrascaeta, porque além dele ser o segundo maior artilheiro do campeonato, é o maior assistente, convocado na seleção uruguaia e está no topo do futebol brasileiro há muitos anos. Há muitos anos, assim, ele está no topo, no melhor time do Brasil atualmente, que é o Flamengo, e também candidato ao título do Brasileirão. Muito bem. Para você, José Paes, quem é indispensável no troféu Mesa Redonda? Vou votar no uruguaio também, no Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras. Vem numa constante aí muito boa, é o dono da posição ali no Palmeiras, então vou com Piquerez. Bom voto, bom voto. Bom voto, gostei desse voto. Você que está em casa, vote troféumesaredonda.com.br. E aí você vai posição por posição. Em cada posição tem todas as opções de jogadores do todo o campeonato brasileiro aí, então de todo ano. E no final você pode participar do concurso cultural para ganhar uma camisa do seu time, tá? O seu time da Série A. Combinado? troféumesaredonda.com.br. A seleção brasileira encerrou a preparação para o amistoso de amanhã contra a Coreia do Sul. Com a ausência de Marquinhos, Casimiro vai assumir a braçadeira de capitão e o volante do Manchester United mostrou muita personalidade ao admitir a desvantagem do Brasil em relação aos principais concorrentes na Copa do Mundo. Eu diria que nós estamos um pouco atrás, se for comparar o ciclo, né? Porque até mesmo o treinador está há 3 meses, né? E se tratando, trabalhou com nós, não sei, 20, 30 dias, então claro que é inevitável, nós temos que ser sinceros que estamos um pouco atrás. Mas aqui se trata de seleção brasileira, qualidade de seleção brasileira, jogadores de alto nível, jogadores dos maiores clubes da Europa. Claro que a adaptação, sem dúvida, é sempre mais rápido quando você tem jogadores de alto nível, mas se tratando do último ciclo, cara, que nós estamos um pouco atrás. Mas nunca se pode deixar de lado da qualidade da seleção brasileira, dos jogadores que tem na seleção brasileira, mas é sempre bom falar que acho que até a Copa do Mundo, com o Mister, nós vamos ter 40, 50 dias. É pouco, né? Claro que a adaptação tem que ser o quanto antes, mas junto com o Mister, a gente quer se adaptar o mais rápido possível. Aí, Casimiro, se o Casimiro tá assim, tão confiante, imagina a gente. E com pouco tempo de preparação, o técnico Carlo Ancelotti destacou a importância do aspecto mental para a conquista do tão sonhado hexacampeonato. Precisa de mais trabalho tático para preparar bem a estratégia do jogo e tudo isto, obviamente, sim. Pode ser muito importante, uma parte importante, a mais importante, eu acho que não é a estratégia do jogo, o mais importante é a atitude dos jogadores no campo. Então, a atitude dos jogadores no campo não precisa muito tempo para preparar. O ambiente onde tu trabalhas é muito, muito importante. Isso é uma base muito importante, onde cada uno de nosotros pensa a um objetivo que é muito claro. Que o objetivo tem que ser, não sei, ganhar o Mundial e não ser o melhor jogador do mundo.
nel Mundial. No quiero jogadores que piensan que quieren estar en el Mundial para ser os mejores. Tienen que estar no Mundial para ganar el Mundial. Nossa, eu gostei disso que ele falou, mas olha, vamos falar a escalação primeiro. O Brasil não deve ter surpresas no jogo de amanhã. Dá uma olhadinha na escalação que o Carlo Ancelotti deve colocar em campo contra a Coreia do Sul. Bento no gol, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo fecham a equipe. E aí, eu pergunto para vocês. O jogo é amanhã às 8 da manhã, tá? Quem quiser assistir, porque lá é 8 da noite, aqui 8 da manhã. Acho que lá é 8 da noite, né? É longe, Coreia do Sul. Agora é o seguinte, vocês viram que o Ancelotti falou, né? Que ele quer jogadores que tenham a mentalidade de ganhar o Mundial, não de serem o melhor jogador do Mundial. Ou seja, é aquele instinto coletivo e não o destaque individual. Vocês gostaram do que ele falou? E também o que vocês acharam das palavras do Casemiro ali? Eu gostei do que ele falou, sim, mas o individual ele acaba potencializando o coletivo, ainda mais num esporte como o futebol. O Brasil, eu entendo que tem bons jogadores, está atrás para mim aí de no mínimo 4 seleções hoje no planeta, França, Espanha, Argentina e Portugal também. Para mim o Brasil está atrás dessas seleções. Agora, esse jogo contra a Coreia vai ser mais ali para o Ancelotti sentir um pouquinho o time. Não é esse o time que vai jogar a Copa do Mundo, evidentemente. Vai haver muita mudança ainda até a Copa do Mundo do ano que vem, mas vai dar para ele fazer alguns testes. Entendo que o Brasil hoje tem um bom time, não tem um time recheado de craques como no passado, mas tem um time que, de repente, num jogo ali na Copa do Mundo, pode ir avançando, e chegar até a grande decisão, Garrafa. Então, o Casemiro, Zé, ele fez uma leitura correta. Não é? Ele fez uma leitura correta porque o Brasil realmente está atrás das principais seleções, é um início de trabalho nas vésperas da Copa do Mundo, mas com a qualidade dos jogadores, que não é uma qualidade de altíssimo nível, mas com essa qualidade, entendo que ele possa montar uma boa seleção. Sobre esse aspecto de individualidade, eu acho que o Ancelotti nem precisa ficar preocupado com isso. Nós não temos nenhum grande jogador, uma grande estrela de destaque. Esse time vai ser mesmo montado na base do... Mas você está tirando já o Neymar? Não, mas mesmo assim, o Vini, gente... Gente, Vini Júnior terminou com a Virgínia, aquela coisa toda. O Vini Júnior é um bom jogador, gente. Sim, na minha régua, ele é um bom jogador. Ué, não é o Rafinha melhor do é bom mundo? Jogador. O Vini Júnior? Bom jogador. Não, o Dembélé já. Assim, né? Já foi, mas assim, o nível, quando a gente pensa em seleção, quando eu penso em seleção brasileira, né, quando eu falo de craque, são outros jogadores, outro nível de jogadores. Isso acabou, né? Então, assim, eu não vejo nenhum jogador que chame, hoje nenhum jogador no futebol brasileiro, na seleção brasileira, chama para resolver. Eu vou resolver. Nós não temos esse jogador. Por isso, acho que o coletivo pode ser a grande arma da seleção brasileira. A gente vai para o palpitômetro e eu só espero que o Vinícius Júnior esteja focado para esse jogo, porque, olha, a casa dele pegou fogo lá, ou a casa não, né? O porão, onde era a sauna, pegou fogo. A Virgínia deu um fim no romance, é muita confusão para um homem só, pega fogo e tudo mais, mas agora nós vamos com o palpitômetro, que amamos tanto aqui no Gazeta Esportiva, amistoso entre Coreia do Sul e Seleção Brasileira, começando, claro, pelo xerifão, Osmar Garrafa. Bora, Garrafa. Vamos com a caneca fácil aqui. O que é? Brasil 2-0, sem muita coisa, 2-0. Tá aqui na boca da caneca. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Falou que não vai responder hoje. José Paz. Gostei muito do palpite de Osmar. 2-0 Brasil. Ah, José. Ah, para. Copiou. E vai ser gol do Estevão e vai ter gol do Matheus Cunha. Nossa, Zé. Pode vir na minha. Então, meu placar, eu vou mudar até. É 2-1. Vou pôr um gol da Coreia. Um gol de honra da Coreia, tá bom? Mas todo mundo apostou no 2 do Brasil, hein? Tomara, né, que o Brasil ganhe. Já precisou perder da Coreia do Sul. O Brasil só perdeu uma única vez pra Coreia. Muito bem, se não, sente e chora se perder. Aí o Casemiro vai ter total razão. Bom, seguinte, as polêmicas de arbitragem. Chegou a hora. Ei, ainda. As polêmicas de arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras continuam. Hoje, a CBF, depois do São Paulo pleitear, divulgou as análises do VAR. E quem selecionou os trechos pra gente foi o Alexandre Silvestre. Boa noite, Alexandre Silvestre. Tudo bem, Michele? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes.
o choque rei do último domingo ainda não acabou. Ao menos nos bastidores, São Paulo pressionou a CBF, que consultou a FIFA para vazar, para disponibilizar o áudio de 4 lances polêmicos. Lances que tiveram conversas entre o VAR e o juiz de campo, o árbitro de campo, mas que não tiveram revisão de vídeo. O que não é um hábito da CBF divulgar lances que não tem a revisão do vídeo, mas rolou a conversa. Então eu destaco para vocês talvez o lance mais polêmico, o lance de um possível pênalti do Alain, meio atacante do Palmeiras, que dá uma escorregada e derruba o Tapia, atacante do São Paulo. Vamos ouvir então e ver também a imagem dessa jogada na conversa do Hilbert da Silva, que era o responsável pelo VAR na cabine, e do Abate Abel, o juizão do campo. Coloca no ar aí, diretor. Atenção, pode seguir. Não, escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola, pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2, tudo pela 2. Escorregou. Não. Pela 2. Tá. Agora antes, eu preciso Pra mim, ele entender escorrega, o o jogador movimento bate nele e cai. 16:50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Everton. É o PG. Olha só, é uma bola saindo da área pela... Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. A1. Pela câmera 1, ó, nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? E a bola já tinha passado pelo jogador. Pode sair, não. Já foi checado, tá, Copiou? Ramon? Copiou, Rodrigo? Copiou, Ramon? E é um olha lance... aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. O jogador escorregou, os dois estão olhando pra bola, escorregou, tem um choque de jogo, não é uma entrada, bom, acabou. E Ramon, ainda confirmo pra você que a bola não está para nenhum dos dois atletas, tá? Baixa o braço e respeita a minha decisão. Me parece que inventaram uma nova regra. O São Paulo ainda cobra a CBF por mais um áudio. Vazaram 4 áudios, disponibilizaram 4 de 5 lances. Ou disponibilizada a conversa do VAR com o juiz de campo de um lance que resultou no gol da reação do Palmeiras, o gol do Vitor Roque, porque no entendimento do São Paulo teve uma falta do Gustavo Gomes no início da jogada, na origem da jogada em cima do Tapia. Debatam aí e daqui a pouco eu volto com um segundo áudio vazado. A gente já vai comentar isso daí. Vou comentar aqui com vocês. Eu tenho uma dúvida. Agora eu tô com... Esses áudios me deixam cheia de dúvida. Quando um jogador cai sem querer e bate num outro jogador e não na bola, não é pênalti? Dentro da área? Sem querer também é falta. Aliás, observando a disponibilização desse áudio, eu pensei num primeiro momento quando ele escorregou. Eu achei que ele ia sair correndo do VAR para ver se o jogador tinha se machucado. Sabe quando o Theo cai? Pelo amor de Deus, o Theo escorregou. O cara do VAR fez a mesma coisa. Né? Escorregou. Eu falei, gente, coitado. Pelo amor de Deus. E ele desconhece a regra, né, Zé Paz? Sem querer também é falta. E ele foi numa direção errada, não é a direção da bola. Sem querer é falta. E quando ele fala que a bola não estava ali em disputa, quer dizer que o jogador dentro da área... Experimenta o jogador dar uma voadora no outro jogador dentro da área, com a bola do outro lado, ver se o juiz vai dar o quê? Pênalti. Né? Então, só esse áudio já demonstra a incapacidade, porque esse é um erro primário, José. Desconhecimento de regras, Zé. Desconhecimento de regra. Completamente. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Você foi perfeito, Garrafa. E a visão do Ramon Abate Abel, do árbitro de campo, ele estava de frente para a jogada, não tinha ninguém na frente dele. Isso aí é um pênalti para dar no campo. Não precisa nem do auxílio do VAR. Ele estava muito perto da jogada, não tem por que não ter marcado esse pênalti. E aí a gente escutando isso do VAR é uma loucura, porque o VAR
VAR, ele corrobora com uma coisa que não existe. Então, assim, por isso Todo que esses mundo caras foram errando afastados. demais, gente. Não dá para ter esse tipo de situação no futebol profissional. Ó, até porque quando você olha ali o lugar onde ele cai, ó, tá vendo onde tá a bola? A bola tá tão pra frente, e ele cai, escorrega ou acerta o jogador que tá pra trás. Ele derruba claramente, independentemente, Michele, de árbitro, ter ou não tá? intenção, de ter ou não intenção, né? Ele derruba o atacante, o jogador de São Paulo, o pênalti marcado, o Ramon Abate-Abel. Eu gostaria que ele tentasse explicar por que ele não deu esse pênalti. Não tem explicação. Então, mesmo que ele achasse que escorregou, bateu no jogador adversário, não acertou a bola, é pênalti. Claro. Ué, eu sei isso. Agora o Silvestre continua em frente ao CT da Barra Funda, porque tem mais um lance analisado pelo VAR que merece também nossa atenção por aqui, né, Silver? Tá contigo. Completar o raciocínio aí da turma da bancada, o Hilbert da Silva, que é o VAR, ou foi o VAR desse choque rei, e o Abate-Abel, o juiz de campo, já foram denunciados no STJD. Vão ter de dar explicações, não é nem por conta de má interpretação, eles erraram a regra do jogo. Enfim, já estão afastados também pela comissão de arbitragem. O outro lance é a possibilidade de expulsão do Andrés Pereira naquela dividida com o Marcos Antônio. O Andrés Pereira veio por cima, mas atinge a bola, o pé dele gira junto com a bola, acerta a sola da chuteira na canela do Marcos Antônio, depois o pé desce até o chão na inércia. Era para expulsão, não era para expulsão, não foi dado o cartão vermelho, mas o VAR conversou com o juiz de campo, vocês vão ver e ouvir agora. O jogador que toca na bola e para no outro contato. Se eu quero ver se ele pega com o pé. Mostra uma outra imagem ele lateral. raspa na canela, tá. E o contato posteriormente, o contato mais forte é embaixo, tá? Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé, tá? Número 8, tá? Cartão amarelo. Deixa eu ver esse lance em velocidade real. Deixa eu ver em velocidade real. Não, 16. É 16 segundos. O que é passa? Luciano, por favor. Deixa eu dar uma olhada se não é um lance que ele... Se ele despreza a disputa da bola e vai por cima, tá? Mas você vê o jeito que tá, é assim... Ó, vamos anotar, mas você vê a complexidade de apitar o futebol brasileiro? Você vê, não dá paz. Não dá paz. Você vê o que é a complexidade de apitar o futebol brasileiro? É pega o pé, a intensidade média, seguimos, tá? Difícil, né? Não foi com as dois, o cara cai escorrendo. Com a temeridade, tá? Mas daí pisa na bola pra tentar jogar, o jogador Tudo checado aí, número 8, identidade confirmada do cartão amarelo. Esse já é um lance discutível. Eu não daria cartão vermelho, mas teria dado sem dúvida o pênalti. Mas é um lance mais subjetivo e tem jogadores não, tem dirigentes do São Paulo que também foram denunciados no STJD, além do árbitro de campo e do VAR no choque rei. O Rui Costa, diretor do São Paulo, e também o Belmonte foram denunciados por ofensas à arbitragem, discurso de ódio, alguma coisa nesse sentido. Vão responder por isso e podem pegar até 180 dias de gancho. E tem personagem palmeirense também denunciado no STJD, mas aí é problema. Eu vou passar essa bola para o Thiago Salazar, que vem já para falar do Palmeiras. E se der tempo, eu retorno com mais um pouquinho de Tricolor Paulista. Gente, quero que vocês comentem aí o que o VAR falou, do... Você viu que ele falou do Luciano? Como é que é? Ah, Luciano, como é que é? Luciano, você reclama até de ter nascido, o Abate-Abel falou bem. E o Luciano reclama bastante. Ele reclama. Nossa senhora, ele reclama aí o Ramon Abate-Abel acertou. Aí ele acertou, mas isso não tem polêmica. Ele acertou, que o Luciano reclama. Depois que inventaram tá ruim, nada tá bom. Exatamente. Mas ele foi atingido, né? Não, mas sabe o que eu acho, Michele, desses áudios mas que ele reclamou com razão no lance. Reclamou com razão. Se tiver o lance aí, não tem. Imagina assim, você não pode ver o lance entrada em câmera lenta. Porque em câmera lenta aí dá pra discutir, o lance tem que ser na velocidade que aconteceu. E aí o Andrés Pereira, na minha visão, passou um pouco do ponto. Não foi maldoso, não foi na maldade, foi um acidente que aconteceu, mas num acidente você também tem que tomar o cartão vermelho. Veio com o pé por cima, Zé. Veio com o pé por cima. Assumiu o risco. Não tem o que falar, não tem o que falar. Pegou na canela, depois pegou no pé, não tem, gente.
Não tem o que falar. O Marcos Antônio toca só na bola, ó, só bola. Ó, dá uma olhada, ó, o toque dele, ó, só bola. O Andreas Pereira passa pela linha da bola. Se teve ou não teve intenção, isso não interessa. Isso. Interessa que é vermelho. Vermelho. E não sei, a gente não mostrou, né, o áudio, mas tem o lance lá, para mim, do Gomes também, que também devia ser expulso. Eu acho que o Gomes ali também foi sem querer, mas o sem querer também é falta. Uma coisa que eu acho, Michele, é uma loucura esse áudio do VAR, né? Porque o VAR vai narrando o jogo pro juiz. Como é que esse homem tem serenidade para ainda apitar o jogo? Porque eles vão cantando cada jogada, aí vai, volta, não sei o quê. Mas eles se preocupam com o jogador, né? Se preocupam, né? Meu Deus do céu, escorregou. Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Senhor amado. A arbitragem foi desastrosa. Muito ruim. O São Paulo queria tanto esses áudios, só para dizer uma coisa, né? O jogo foi domingo, hoje é quinta-feira. Estamos falando ainda de arbitragem. Sim. Mas eu não esqueço que o São Paulo vencia por 3-0, faltavam poucos minutos, 2-0, faltavam poucos minutos, né? E aí tomou uma virada de 3 gols. O São Paulo não pode se esquecer disso. Ficar só se escondendo atrás da arbitragem, não. Troféu Mesa Redonda, quiz. Opa. Vamos lá, Zé Paz. Oi. Goleiro. Quem tem que ganhar como goleiro, na sua opinião, do Troféu Mesa Redonda? É assim, comigo é assim, na chincha, não pode escapar. Eu vou de Hugo Souza do Corinthians. Vai, Corinthians! Hugo Souza do Corinthians na seleção brasileira. Merece o Troféu Mesa Foi Redonda. vencedor o ano passado. Troféumesaredonda.com.br. Já votou? Tem que votar. Osmar Garrafa, você vai entregar o prêmio também. Será que a gente pode falar? A gente não pode. Eu tô só na expectativa de que você em casa, você que está nos acompanhando, entre lá em troféumesaredonda.com.br e deixe o seu voto, que aí a gente vai entregar o troféu ao vencedor, né, Michele? Eu já votei em todas as posições, mas eu não vou contar para vocês, não. Mas eu vou contar para todo mundo. Agora, só mais um. Zé. Diga. Quem é o seu atacante do Troféu Mesa Redonda? Quer que eu já fale aqui, ó? Pode? Vai agora. Pra mim é Vitor Roque. Do Palmeiras? Do Palestra. Bom voto. E cadê o Tigrinho? Vai, Pachecão. Pra ele é o Tigrinho. Mas só tem um atacante o seu time? Você quer mais? Não Posso sei. dar mais 2 aqui. Meu time é ofensivo. Então Vitor Roque, Tigrinho. Vitor Roque, Flaco Lopes e Ryan do Vasco da Gama. Olha, José Paz! Troféumesaredonda.com.br. Faça a sua votação. Semana que vem vamos botar a fotinho de quem eles estão escolhendo aqui na bancada. A gente prepara, tá? Porque aqui a gente... Tá. Agora... tá na hora de falar do lado do Palmeiras. Vou levantar. Isso. Nessa polêmica do choque rei. Porque, claro, tem um lado do São Paulo, agora tem que ter o lado do Palmeiras, né? E o Salazar traz pra gente. O Verdão, Salazar, tá correndo o risco de perder o Vitor Roque por suspensão. Boa noite pra você. Exatamente, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Vitor Roque, ele foi denunciado pela Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi denunciado no artigo 243G, que fala sobre praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência física. Tudo isso por causa de um post nas redes sociais dele, feito por ele, não tem nada a ver com o Palmeiras. É um post de perfil de rede social do Vitor Roque. Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada. Logo após a partida, o Vitor Roque fez esse post do Tigre, que é o apelido dele, né? O Tigrinho, ali com um veado na boca. E aí, para muita gente, ele fez uma provocação ao São Paulo e, por isso, ele foi denunciado. Pode pegar de 5 a 10 jogos de punição. Vale lembrar que este artigo 243G, ele é o mesmo que a Procuradoria do STJD utilizou para defender a Leila daquela atitude ofensiva no entendimento da Procuradoria, feita pelo Dudu contra a então presidente do Palmeiras. É exatamente o mesmo artigo que agora a Procuradoria coloca o Vitor Roque. Vamos ter que aguardar, então ainda não tem data para julgamento, para nada, para audiência, e ele pode pegar de 5 a 10 jogos, a gente vai ter que aguardar, porque essa punição, se vier, vai pegar justamente a reta final da temporada, a reta final do Campeonato Brasileiro. E ainda, para a gente continuar nesse debate sobre o que aconteceu no Choque Rei, muitos palmeirenses estão lembrando
de uma declaração do Lucas dada justamente a nós durante a entrega do troféu Mesa Redonda de 2023. Afinal, o São Paulo hoje se diz indignado, mas em 2023 conseguiu eliminar o Corinthians da Copa do Brasil, para o São Paulo então chegar ao último título que ele tem, que é justamente aquela Copa do Brasil de 2023, com um gol de mão do Lucas contra o Corinthians na semifinal. E isso foi admitido pelo próprio jogador do São Paulo pra gente. Vamos relembrar? Bora! Ele jogou muita bola, inclusive fez um golaço de mão, não foi? Cara, eu não sei se foi de mão, mas no dia seguinte ficou doendo, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Eu sempre falei, olha, foi sem querer. Aí foi de mão o gol, não foi, Lucas? Fala a verdade. Foi nada, não foi nada. Fiquei analisando o vídeo a noite toda pra ver se consegui encontrar o toque de mão ali, mas nem o VAR, nem ninguém conseguiu provar nada. Gol legal. Ficou com os dedos doendo. Gol legal, o dedo tava doendo, estranho. Tá aí, Michele. Muitos palmeirenses resgataram este vídeo para lembrar e dizer, olha, o São Paulino, quando é prejudicado pela arbitragem, fica revoltado. Mas quando foi beneficiado, fez piada e achou graça. Esse é o discurso de muitos palmeirenses. Eu vou passar a bola para vocês se meterem nessa briga. E agora, Salazar, querendo causar aqui no programa, causar com o Lucas agora, o que vocês acharam? A grande verdade, Polêmica. o Michele, Garrafa, todo mundo tá vendo a gente, é que a arbitragem erra pra todo mundo, pra todo todo lado. lado. Até É pro ruim, não é Mirassol só pro errou Palmeiras, também. não é pro Corinthians, não é pro São Paulo, ela é ruim em todos os jogos. Então tem que melhorar a arbitragem como um todo. Ela não foi só ruim contra o São Paulo, pra favorecer o Palmeiras. Ela é ruim toda hora, Garrafa. Essa que é a verdade. E os mesmos que se beneficiam hoje, ou os mesmos que reclamam hoje, estarão sendo beneficiados amanhã. É assim que funciona. É isso. Ou seja, o Abel teve, com todo respeito, a cara de pau de ir lá e falar que não viu o lance. Falou, eu não vi o lance e tal. Fosse para o Palmeiras, ele teria visto o lance e ele teria ficado de pé em cima da mesa. Então... mas é melhor ele falar, ele vai também falar, eu mas vi o lance. Então não reclame depois, Michele. Mas então, ele reclamou, o Abel? Não, o Abel, toda vez que o Palmeiras... Não, mas nesse jogo ele não Mas não nesse jogo, Michele, tô falando de um modo geral. Ou seja, agora, esse é um exemplo claro, né? O São Paulo também foi beneficiado, o Lucas tá falando aí, que teve lá o gol de mão, né? Aí o São Paulo não reclamou, aí não pediu pro VAR mandar o áudio, né? Então é assim, né? Cada um olha pro seu umbigo. Então aquele que é prejudicado, ele chora, ele esperneia, ele reclama, mas a hora que acontece a favor, todo mundo some. Dessa vez o sumiço foi do Abel. Eu acho que tem que reclamar mesmo. Foi prejudicado, tem que reclamar. Vocês querem que só fique quieto? Quer ficar quieto chorando aqui na cama? Tem que reclamar, Foi prejudicado, tem que reclamar. E aí a arbitragem tem que melhorar, tem que se profissionalizar. Bom, fala, quinta série. Olha, o Lucas criou um problema pra ele também, né? Vamos falar a verdade, dando essa declaração aí aqui no troféu. Mas já tinha passado, tava tão leve. Tava e o Maradona, aí agora, ó. O Maradona, não teve uma mão de Deus? E foi de mão aquele gol do Lucas, né? Foi. Você lembra? Foi de mão. Foi de dedo, acho. Mas o VAR não teve essa imagem. É isso aí, esse é o futebol. E segue o jogo. Futebol, segue lá a pelota. Agora a gente vai trazer um assunto que interessa ao Palmeiras, mas interessa também ao Santos. Olha só, torcida do Peixe. A CBF anunciou hoje a data do clássico entre os dois clubes. O clássico atrasado entre as equipes pela 13ª rodada do Brasileirão está marcado para 15 de novembro. Não é feriado? 15 de novembro. 9 da noite, na Vila Belmiro, na última data FIFA do ano, 15 de novembro. O confronto não foi realizado na data original por conta da Copa do Mundo de Clubes. Ok, que dia cai da semana? Não sei, Sábado. mas é feriado, proclamação da República. É sábado. É sábado, cai no sábado. Porque não tem quase mais feriado esse ano. Tudo cai de sábado, deveria ser proibido isso. Cai um feriado de sábado. Olha, agora nós vamos conferir os 2 jogos do Brasileirão que estavam atrasados, mas aconteceram ontem. Eu já adianto que o que não faltou foi gol. Bora de jogos atrasados do Brasileirão. Foram 2 confrontos ontem e com vários gols. A primeira partida que a gente te mostra é entre Atlético Mineiro e Sport na Arena MRV. Logo no comecinho da partida, o Vitor Hugo aproveitou o desvio de cabeça depois do escanteio e colocou no fundo da rede, 1-0 para o Galo. O Sport tentou responder na mesma moeda, só que o segundo da partida veio dos pés do Guilherme Arana.
O lateral do Atlético pegou o rebote do chute do Igor Gomes e ampliou. E ó que o Galo ainda chegou a marcar o terceiro. O Everson fez essa bela ligação direta com o Biel, que carregou e só deixou na cara do gol pro Rony fazer o dele. Assim até eu, Rony. O Sport diminuiu no finalzinho. O Derek Lacerda chutou e a bola pegou na mão do Juan. Pênalti que o próprio Derek cobrou para descontar. Final, 3-1 Atlético. A outra partida atrasada que aconteceu ontem foi entre Mirassol e Fluminense. E o primeiro gol do jogo já causou uma polêmica danada. O Lúcio Costa finalizou a boa jogada do Flu com essa linda cavadinha, mas o VAR foi acionado e anulou o lance, alegando uma falta do Canóbio no Danielzinho no início da jogada. Aí, logo depois desse lance, o Mirassol marcou um golaço. O Alisson cruzou para o Guilherme Marques, que pegou de primeira num voleio sensacional. O empate do Flu veio no segundo tempo. O Freitas recebeu dentro da área e devolveu para o meio da bagunça de cabeça. O Martinelli ali na meiuca aproveitou e deixou tudo igual. Mas quem que para esse Mirassol aí, gente? Logo na sequência do desarme do Thiago Silva, o Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou da linha de fundo e encontrou o Negueba, que só empurrou pro fundo da rede. Final, 2-1 Mirassol e fim de papo. E o gol anulado que você Meu Deus do céu, um absurdo, né? Mais um erro de arbitragem, Garrafa. Aquilo ali não foi nada, o jogador do Mirassol tropeçou na bola. O VAR trabalha contra o futebol, um golaço. E aí eles dão uma falta golaço, daquela. não é? E o Fluminense acabou sendo prejudicado. Muito. O Fluminense acabou sendo prejudicado. Mas não vamos deixar de ressaltar que com a vitória de ontem, o Mirassol atingiu o número mágico de 46 pontos e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Esse era o grande objetivo do Mirassol. Sim. E ele já atingiu. E agora, eu entendo que o Mirassol vai pegar no mínimo, pré-Libertadores. Quarto lugar da no tabela. mínimo pré-Libertadores, se não uma vaguinha direta aí. E disse salientar o trabalho do Rafael Guanais, né, o técnico do Mirassol. Que ano do Mirassol. Que legal. Olha, além do Arrascaeta, quem mais deve estar na nossa seleção do Troféu Mesa Redonda? Bora assistir mais uma resposta do nosso público. Olha, pra mim não pode faltar o Hugo Souza, goleiraço do Corinthians, goleiro de seleção brasileira. Pegou acho que 2 ou 3 pênaltis contra o Palmeiras esse ano, fundamental na campanha do Corinthians. E ele não pode estar fora. Ah, legal. Bom, vote troféumesarredonda.com.br. O segundo jogo da final da Copa Paulista Sicredi já é nesse sábado, com transmissão da TV Gazeta a partir das 5 da tarde. Marina Buffon foi até Piracicaba, Casa do 15, um dos finalistas, para contar um pouquinho mais sobre o clima da cidade. Pode rodar. Ah, Piracicaba! Pegamos o caminho da roça e saímos da capital para a cidade que sediará o segundo jogo, a grande final da Copa Paulista Sicredi no próximo sábado, entre o 15 e o Primavera. E por causa disso, nós viemos até aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre essa cidade que é tão bonita aqui do interior paulista. Agora, se você acha que a escolha foi aleatória pela minha pessoa por aqui, você está muito enganado. Não percebeu um pouquinho meu R puxadinho? Pois é, eu nasci em Piracicaba e o primeiro ponto turístico não podia ser diferente, a maternidade onde eu nasci. Brincadeiras à parte, para começar, é claro, temos que falar do famoso... pensa numa calmaria! O Rio Piracicaba percorre 250 quilômetros desde a sua formação até a foz, no Rio Tietê. E é um local que reúne história, cultura e, claro, é um ponto de encontro valorizado pelos turistas e por quem mora na cidade. Muito da vida ribeirinha ainda permanece por ali. Afinal, Piracicaba em Guarani significa o lugar onde o peixe para. O Rio de Piracicaba vai jogar água. O complexo da Rua do Porto é o principal núcleo turístico da cidade e conta com diversos locais para visitação, como a Ponte Pêncil, que leva o nome do Tião Carreiro, que eternizou a música sobre o rio. No entorno ainda tem o Parque do Engenho Central, o Museu da Água, o Casarão do Turismo, a Passarela Estaiada,
Mas uma coisa não dá para deixar de fora dessa matéria de jeito nenhum: a gastronomia. Ainda tivemos tempo para visitar o centro da cidade, com a sua charmosa praça, como já era de se esperar, e a Catedral de Piracicaba. Ah, deu para conhecer um pouquinho mais sobre Piracicaba, não é não? E é justamente daqui, do centro da cidade, que eu convido você aí do outro lado a assistir a grande final da Copa Paulista Sicredi 2025 entre o 15 de Piracicaba e o Primavera, em jogo que vai acontecer aqui na cidade. E você confere tudo com transmissão da TV Gazeta a partir das 5 horas deste sábado. Barreto mandou cruzamento, segundo pau, toque de cabeça! Gol! É do Primavera! Cruel o Brunão, de novo para você no Detalhe Gazeta por outro ângulo. Brunão abre o placar do Moisés Lucarelli. Sábado, 5 da tarde, tem Gazeta Esportiva Aquecimento. O que é o Gazeta Esportiva Aquecimento? Antes do jogo da bola rolar, com a narração do Osmar Garrafa, comentário do Miller, do Paulo Sérgio e do nosso querido ex-árbitro Alfredo Loeblin, vamos ter o Gazeta Esportiva Aquecimento fazendo o giro de repórteres, o ambiente e tudo mais. José Paes, Salazar, é o Esquenta. E o Silver. E aí entra na sequência Osmar Garrafa a partir das 5h45 da tarde, comandando a narração, certo, xerifão? Certo, com todo o nosso time envolvido, a produção, enfim, e teremos, enfim, o grito de campeão. Vai ser legal demais, hein, Garrafa? Primavera, estarei lá, em Piracicaba. Primavera joga pelo empate, o 15 precisa de vitória de 2 ou mais gols, e vitória por 1 gol a favor do 15, decisão nos pênaltis. Já vai direto, não tem prorrogação, é direto para pênalti. Ou seja, emoções não vão faltar. Legal. Então, sabadão a gente te espera aqui, tá bom? Vai ter jogão. E que linda cidade de Piracicaba, né? Espetáculo, amei, né? O interior de São Paulo amei. inteiro é gostoso, né? Eu adoro esse clima de interior. O coreto onde a Marina brincou. O rio que ela nadou, a maternidade que ela nasceu. Coisa linda. Pausa no Gazeta Esportiva pra gente conferir quais serão os principais destaques agora do Jornal da Gazeta logo mais. Boa noite, Luciana. Boa noite, Michele. Você vai ver hoje no JG. Hamas anuncia fim da guerra em Gaza e cessar-fogo permanente. Brasil saúda acordo e cita papel norte-americano. Lula diz acreditar que problema com os Estados Unidos será resolvido. E sindicato, onde irmão do petista é dirigente, é alvo de buscas da PF em nova fase da operação contra fraudes no INSS. Na economia, conta de luz mais cara impulsiona a inflação em setembro. E no esporte, Ancelotti destaca a importância do aspecto mental para conquistar o hexacampeonato. É daqui a pouco, coladinho com Gazeta Esportiva. Até já, Mi. Legal, Lu. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por todas as informações. E agora tá na hora do Corinthians, que aproveita a data FIFA para tentar esvaziar o departamento médico. A gente comentou isso aqui ontem no programa, né? O elenco do Timão realizou hoje pela manhã mais uma atividade de olho no clássico contra o Santos. O zagueiro André Ramalho e os meio-campistas Carrilho, Charles e Garro continuam naquele processo de transição, ou seja, eles estão mais próximos de voltar aos jogos. O quarteto, inclusive, integrou parcialmente o treino com o restante do grupo. A esperança, gente, do Timão é de que Charles, Ramalho e Garro consigam se recuperar a tempo do jogo contra o Peixe, quarta-feira, 9h30 da noite, né? Quarta-feira, semana que vem, 9h30 da noite, lá na Vila Belmiro. E tem mais uma notícia do Timão. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Memphis Depay entrou aos 22 minutos contra a Malta e marcou nos acréscimos, decretando a vitória dos holandeses por 4-0. A gente ainda não recebeu as imagens, mas amanhã você vai conferir aqui o golaço do Memphis Depay. E o atacante chegou à marca de 53 gols pela seleção da Holanda. Legal, né? O Memphis é um grande jogador de futebol, gosto muito dele. Se ele tiver em condições mesmo, se ele estiver querendo, ele é titular absoluto. Mas para a seleção holandesa ele sempre tem. Ele marca, né? Lá ele tá sempre tem. Perde o passaporte, dá um jeito, chega lá. Ele fica machucado aqui no Corinthians, recupera na hora de viajar. Assim que está sendo. E o Garro tem que voltar logo pro Corinthians, né? O Garro esse faz falta demais, viu, Garrafa? Não, mas eu quero ver esse gol amanhã. Amanhã vai ter o gol aqui no Gazeta Esportiva.
Foi com passaporte emergencial. Mas é sempre assim, né? É mesmo? Passaporte Mas emergencial? daqui a pouco ele volta, aí ele volta e já se machuca. Aí ele fica esperando a próxima data FIFA, fica lá se recuperando. Data FIFA, um dia antes da data FIFA ele melhora, mas tá correndo e tal. Esse Memphis também... Ele é muito acima dos outros, Rafa, muito acima. Ele é titular absoluto desse time. Quando ele quer jogar, né? Bom, destaque de 1 minuto do Alexandre Silvestre para encerrar o Gazeta Esportiva. Caleri acelera a recuperação de uma operação de ligamento cruzado, sofreu uma lesão em abril e pode contrariar as expectativas e retornar ainda esse ano. Ele já está na fisioterapia, trabalhando até com bola, supervisionado, dando passe, chute. É uma possibilidade, Michele. O São Paulo vai jogar 2 jogos no início de novembro na Vila Belmiro, contra Flamengo e Santos, porque teremos shows no Morumbi, da banda predileta da minha filha, Imagine Dragons, e também do Linkin Park. Então o São Paulo joga contra Santos e Bragantino nos dias 5 e 8 no Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. E eu volto já já no Jornal da Gazeta. Muito obrigada, Alexandre Silvestre, por todas as informações. Pessoal, o programa acabou, passou muito rápido. Quinta série Voou. D tá dispensada, tá certo? E agora vocês vão conferir o Jornal da Gazeta. Obrigada, pessoal. Boa noite e até amanhã. Tchau. Valeu, turma. Tchau, tchau. Valeu!